Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E como eu prometi, esse é o quarto vídeo sobre o tema mais polêmico da Bíblia. O super trunfo dos religiosos. Não julgueis! É o super trunfo dos religiosos, hipócritas, farisaicos, que existe por todo mundo. Devemos julgar? O que a Bíblia fala sobre julgamento? Nós vamos para Bíblia. Eu gosto de Bíblia. O teu entendimento e o meu entendimento joga no vaso da descarga. Não serve para nada. Tanto para mim como para Deus. Agora, se você quiser, aí o problema é seu. Eu sou assim e vou direto no ponto. Sem conversinha, sem, sabe, falácia. Como eu falei, cheio de pessoas falaciosas hoje em dia. Cheio de heréticos que acham que conhece Bíblia, mas não coloca versículos. Fala de Bíblia. Eu gosto de versículos. Leem o versículo. Não solta de paraquedas. Está escrito na Bíblia, está escrito assim, está escrito assado. Vamos para a Bíblia, vamos ler Bíblia. Vamos ler. Vamos ler Bíblia. Vamos. E se você quer ler Bíblia, continue, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma no YouTube. Deixa seu like, compartilha, comente. Vamos ler Bíblia? Vamos estudar a Bíblia? Porque que é Bíblia? É Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Certo? Antes de eu começar, já vou direto assim. Direto. Então, você quer saber o que devemos julgar na Bíblia? Como eu tenho mania de fazer, de trazer, de costume aí, ó. Tá aí. Vamos lá. O que a Bíblia nos diz sobre entendendo o que é julgamento, julgar bíblico. Não é eu que estou falando, é Bíblia. Vamos para a Bíblia. O que vamos falar sobre isso aí? Esse é o quarto vídeo no canal sobre esse tema, super trunfo dos religiosos. Jesus está nos mostrando que devemos ter cuidado ao julgar. E que muitas das vezes alguns julgamentos são de forma rápida e sem busca de um todo. Como eu falei, para quem assistiu os vídeos anteriores, como uma balança. Temos que olhar os dois lados. Como uma moeda, olhar os dois lados. Entendeu? Isso é um julgamento temerário, do tipo de forma a julgar apressadamente, arrogante, a se basear com a sua impressão e análise final. O julgamento sobre condenação e salvação só é vinda de Deus. Só que através do modo da pessoa viver, do modo da pessoa a andar, se caminhar, você consegue se basear para onde ela está indo. Os 3 vídeos anteriores eu vou direto de forma rápida, porque esse vídeo vai ser prático. Vai ser versículos em cima de versículos e Bíblia. Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6. Eu dividi em 3 vídeos esse contexto em si, e agora esse aqui, que é o quarto vídeo, vai ser prática. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 2 foi o primeiro vídeo, versículo 3 ao 5 foi o segundo vídeo, e Mateus 7, versículo 6 foi o terceiro vídeo. Primeiro, segundo, terceiro vídeo, vou deixar na descrição para quem não assistiu, possa assistir. Novamente vou dizer de novo, Jesus fala sobre o julgamento e como devemos julgar. Devemos sim julgar. Está escrito aí, ó. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça vindo de Deus. A reta justiça vindo da palavra dele. Deus não está preocupado com sua e com a minha opinião. Deus está preocupado com a tua palavra, com a verdade.
Tem muitas pessoas relevantes nas redes sociais se levantando. Eu vou dando um exemplo aqui já logo, falando que não existe versículo falando sobre, por exemplo, homossexual vai para o céu, vai para o inferno. Não. Tem versículos na Bíblia que não escreve homossexual, mas é de forma direta, falando que a prática de um homem afeminado, homem praticamente como uma fêmea, vai ser condenado. Assim como aquele que se mantém em qualquer tipo de pecado condenado por Deus. A prática de sexo, a fornicação, o adultério, o ladrão, o mentiroso. Tem. No Novo Testamento, tem em torno de 80 palavras falando sobre isso. 80 palavras. O maior trecho falando sobre isso aí é Gálatas capítulo 5, onde fala sobre a obra da carne, fruto do Espírito Santo, e Paulo declara: semelhantes a estas coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto, acabou. Mateus 15 fala, Apocalipse 21 fala, Colossenses 3 fala. Então tem um monte de partes na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que fala sobre a prática do pecado e a condenação. Mas a palavra de Deus é reta justiça. Segundo a reta justiça, vamos lá, perante a justiça de Deus, Deus quer que julgamos sim, e que saibamos como julgar segundo a reta. Aí, Jesus falou, não fui eu não, está na Bíblia. Sabemos julgar o que é certo e do que é errado. Sabemos julgar o santo e o que é pecado, o que é santo e o que é pecado. Sabemos julgar os verdadeiros mestres e os falsos mestres. Sabemos julgar o que está caminhando na fé e os que são lobos dentro da igreja. Aí, crino, em grego, é emitir uma opinião, um padrão sobre o que é certo ou errado. Saiba como julgar de forma e medida certa. Daí. Devemos saber julgar, sim, analisando os fatos. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 1 Samuel 16, quando Deus fala para Samuel descer à casa de Jessé, que lá vai escolher um rei. Davi não sabia que ia virar rei. Nem os seus irmãos, nem o pai, nem ninguém. Só Deus e Samuel. E não é que quando ungiu Davi, Davi voltou pro pasto. Tinham 7 irmãos dele. Samuel estava vendo qual que é, mas Deus ainda fala aí, 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel. A conversa estava entre Samuel e Deus. Os que estavam envolvidos ali não estavam sabendo direito o que estava acontecendo. Ungiu Davi? Como assim? Aí Davi, futuramente, viu que ele foi escolhido para ser rei. Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O Senhor vê a aparência. O homem vê a aparência, perdão. Mas o Senhor vê o coração. Mas o de bom coração vai para o céu. Não. Não existe um bom sequer senão Deus. O próprio Jesus falou. Não existe bom de coração. Se você faz algo bom, é porque Deus colocou no teu coração para fazer.
E existe diferença entre boas obras e boas ações. Tem um vídeo no canal falando sobre isso aí. Boas obras e boas ações. Vou colocar na descrição também. Então não é do seu jeito. Deus olha o coração. Um coração sincero, um coração em Cristo, um coração bom, um coração querendo a presença de Deus, um coração quebrantado e contrido, um coração dependente de Deus. É isso que está na Bíblia. É isso que está na Bíblia sobre o julgamento segundo a reta justiça. Não é eu. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Não é do seu jeito, não é da minha forma. Não é conforme você pensa, não é conforme eu penso. É conforme a palavra de Deus está descrita. Devemos julgar sim e devemos buscar a forma e a medida certa a ser julgado o que julgamos. Agora vamos direto na prática. O que a Bíblia nos diz sobre julgamento? Espera aí. Jesus fala em João 7 que devemos julgar segundo a reta justiça, mas o que a Bíblia diz sobre julgamento? Vamos lá? Devemos julgar as doutrinas. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinar estudo, retém o que é bom. As profecias, devemos julgar as doutrinas em si, que está sendo levada, que está sendo propagada por aqueles que pegam o bastão, o microfone, e só quer falar do eu. Quanto mais eu você fala, quanto mais eu falo, menos de Cristo temos. Ponto. Porque o seu resultado, o meu resultado, não é fruto do Espírito Santo. Ponto. Eu sou assim, Bíblia. E eu te provo na Bíblia, tudo que eu tô falando. Tem vídeo no canal sobre isso aí. Resultado não é fruto do Espírito Santo. Também vou colocar na descrição. Glória a Deus, aleluia. É Bíblia. Gosto de Bíblia. Examinar estudo. Quando fala em doutrina aqui, quando fala em profecias, 1 Tessalonicenses 5, é saber reter o que é bom, reter o que é do bem. Reter a doutrina certa. Doutrina da salvação, soterologia, doutrina, por exemplo, cristocêntrica, angiologia. A gente sabe que é estudos teológicos, estudos baseados na Bíblia. E temos que buscar a base. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, salvação, condenação, céu e inferno, anjos, Satanás e os demônios. O resto se ramifica sobre essas bases. O resto vai se ramificar. E quando você entra na salvação, existe justificação, existe santificação, existe regeneração, existe glorificação. Então, tem várias ramificações em cima. Então, eu estou dando um exemplo para a gente entender a doutrina verdadeira, a doutrina que temos que seguir, o modo que temos que julgar. Não julgar a doutrina certa, mas julgar, examinar em tudo e retém o que é bom. Retém o que é certo, o que é base bíblica. Devemos julgar os espíritos. Olha só o que está escrito aqui. O espírito de quem? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito. Não creiai em todos que falam. Em todos que se propagam. É isso que João está falando. Mas provai os espíritos que são de Deus. Olha só, Paulo falou sobre doutrina
sobre profecia, e agora João está falando sobre os espíritos que são de Deus, as pessoas que propagam essas doutrinas. Porque já muitos profetas se levantam no mundo. Muitas pessoas propagando doutrinas enganosas, heréticas, nas redes sociais. Pessoas falando, como eu falei no começo, pessoas falando de não vai para o inferno. E tem um cara muito relevante nas redes sociais, ele é arqueólogo, então quem pegar o gancho aí vai saber quem que é. Ele é pastor de uma igreja aí que segue um padrão de uma mulher aí, é, uma profeta que se levantou no século passado, nos séculos passados, e ele fala que nós vamos ter muita coisa lá no céu, que um ateu, um agnóstico, vamos encontrar lá no céu, né? Porque eles foram sinceros com relação a Deus. Sinceridade não vai para o céu não, meu caro. Bonzinho não vai para o céu não, malzinho não vai para o céu. Tem que continuar a frase. Sem Jesus, ninguém vai para o céu. Todo mundo está condenado. Todo mundo foi condenado por Deus, desde Adão até a atualidade. Romanos 3:23, Romanos 5:12. Todos foram condenados. Não há um não há um que faça o bem, não há um sequer. Todos foram extraviados, todos, sem exceção. Aí você vai em 1 João 5, se aproveitando e lê o capítulo 4, vai para o 5. Pega o gancho aí. A vida eterna está em seu Filho. Não é eu que estou falando, não é Bíblia. Bíblia. Só quem tem Jesus crê no nome do Filho de Deus. Tenha fé no que está escrito na Bíblia. Tenha fé no que Cristo fez através da graça. Tenha fé no que Cristo fez por mim e por você. Fé, isso leva para o céu. Fé em Cristo Jesus. Verdade não é algo solto, verdade é uma pessoa. Umas cartas de Paulo para Timóteo. Foi para Timóteo que Paulo escreveu. E Deus quer que todos sejam salvos e que venham conhecer a verdade. E quem é verdade? É algo solto? É algo que eu e você está falando? É algo que está no seu psique, na sua mente ou na minha? Não. A verdade é uma pessoa. João 16:6. Eu sou com a minha verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Pilatos escorregou na banana. O que é verdade? O que é? O que é? Não é o que? É quem? Quem é a verdade? Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador, o consumador de toda glória, vindo do Pai. Devemos julgar os que mantêm em pecado penitente. Mantém-se na prática do pecado. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 5, aos crentes de Corinto. Porque que tenho eu em julgar também o que estão de fora? É Paulo falando aí. Vai ler o contexto inteiro. Eu não vou entrar em detalhe com relação ao contexto geral, não. Tem que aprender a ler Bíblia. Não julgais vós os que estão de dentro? É Paulo falando aos crentes de Corinto. Vamos lá, vamos continuar. O que a Bíblia nos diz sobre julgar. Devemos julgar as profecias. Em 1 Coríntios 14:29. E falais 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Aos crentes de Corinto. Devemos julgar os falsos mestres. Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É Jesus falando, devemos julgar.
Está escrito aí. É Bíblia. Devemos julgar o que está sendo pregado. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10, versículo 14, 15. Presta atenção. Leia aí, aproveita e lê tem um 14, 29, lê o capítulo inteiro, 1 Coríntios 14, e depois lê 1 Coríntios 10. Portanto, meus amigos, fuja da imoralidade. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Paulo está dizendo para julgar ele também. Ei, julga o que eu estou falando. Vai lá, ué. Glória a Deus. É Paulo. É um dos maiores exemplos para mim na Bíblia. É Paulo. O que a Bíblia nos diz sobre julgar. Vamos lá. Devemos discernir as situações para podermos julgar de forma justa. Jesus disse, Lucas 12, 57. E por quê? Não julgais também por vós mesmo o que é justo? Jesus falando aí, ó. Não é eu, é Jesus, é Bíblia. Eu gosto de falar isso, ressaltar isso aí, e para bater mesmo. Para bater, porque hoje estão pegando o batonzinho, ó, como se fosse uma canetinha aí, plá, 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 plá. A Bíblia diz, mas meu caro, fala o versículo. Vamos ler Bíblia, lê Bíblia. Vamos lá para a Bíblia para ler? Vai explicar o versículo? Vamos ler a Bíblia. Não é fechar a Bíblia e pronto, acabou, não, e soltar tudo de paraquedas. Chega! Igreja, está na hora de acordar. Aproveitando a situação, e já vou soltar uma sequência de 3 vídeos depois desse aqui. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Está na hora de despertar. Está na hora de ler Bíblia. Explicar a Bíblia. Doutrinas. Sabe? Entrar à profundidade mesmo. Devemos julgar o pecado e perdoar um irmão. Julgar o pecado. Perdoar o irmão. Existem algumas coisas que Deus condena e que realmente essa condenação de Deus não tem volta. E uma delas é perdão. A falta de perdão dentro da igreja, fora da igreja, a falta de perdão no mundo é o que mais vai levar as pessoas para o inferno. Falta de perdão. Tanto eu como você somos nada para Deus. Somos miseráveis, como Paulo fala em Romanos 7. Miseráveis. Se eu perdoo, se você perdoa, se Deus perdoa, se Jesus perdoa, quem são os outros para não perdoar? Quem são eu e você para não perdoar? Se não perdoa, eu também não perdoo. É Jesus que diz isso. Mateus 18, 15 ao 17. Vamos lá? Bíblia. Vamos ler Bíblia? Vamos lá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais uma ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelos depoimentos dos 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como pagão ou publicano. Olha o nível que Jesus falou. Se um irmão peca contra você, você vai até ele. Se ele não quiser ouvir, chama
Eu vou explicar de uma forma mais simples. Chama 2 ou 3 pessoas. Se ele não quiser ouvir, depois você fala para a igreja. Depois que você falou para a igreja, ele não aceitar, o problema é problema de igreja. Você simplesmente trata ele como um pagão e como um publicano. Porque o publicano era condenado naquela época. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, o publicano, e salvou a casa dele. Se Jesus perdoou, se Deus perdoou, se o Espírito Santo perdoa, não, até hoje, quem somos nós para não perdoar? Glória a Deus. Devemos julgar? Sim, perante a palavra de Deus. E está aí tudo que é julgamento bíblico. Não esquecendo que tudo vem para Cristo. Tudo vem de Cristo. E tudo vem perante a palavra de Deus. Devemos julgar? Sim, está escrito na palavra de Deus e está aí os exemplos sobre julgamento bíblico. É isso aí. Para todos que acompanham o vídeo no canal, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube, não esquecendo que honra e glória somente para Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.